Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Quintas Intenções Podcast. Aqui, onde a gente te conta as verdadeiras intenções por trás dos bastidores políticos. Aquilo que o jornal finge que te conta, você finge que entende, mas aqui a gente te explica de verdade. E hoje eu tenho a alegria de estar com o Rodrigo Rezende, presidente estadual do Partido Novo. Obrigada por ter aceito o convite, Rodrigo, por estar aqui com a gente. Obrigado, Débora. É um prazer estar aqui com você. Já foi uma candidata aqui. Estou aqui para... Quais são as nossas quintas intenções? Terceiras, quartas e quintas e até as sextas. O que puder a gente vai fazer aqui. Boa, Rodrigo. Eu falei com o pessoal de casa na semana passada que agora a gente vai falar menos sobre política e vamos falar mais sobre matemática. Tá bom. Porque a gente conversou um bocado aqui sobre os dados, a gente começou a abrir essa caixa de Pandora, né? Que são as eleições, trazendo alguns números que são até curiosos. Talvez o que tenha chamado mais atenção pelos comentários que a gente viu no vídeo seja em relação à quantidade de pessoas que estavam ali levando o nome, né, do prefeito que foi reeleito aí para o 4º mandato. Então, dos 1.028 vereadores, a gente tinha mais de 600 reverberando ali o nome dele. E o quanto que esses dados, né, o quanto que a máquina faz a diferença na matemática das eleições. Certo. Mas, Rodrigo, agora que a gente acabou de fato, né? Acabou de fato o segundo turno, a gente teve eleições por mais de 5.000 municípios no Brasil inteiro. Tivemos dados muito relevantes e tem muita gente por aí já tentando fazer alguma correlação entre resultado das eleições 2024 e futurologia da eleição 2026. Vamos começar por aí? Você acha que tem alguma relação, que não tem? Qual é a tua opinião sobre isso? A minha opinião de leigo, né? Mas você sabe que de novo tudo é leigo ali, né? Poucas pessoas têm experiência. Cada eleição a gente vai aprendendo um pouquinho, mas a gente toma lições importantes, né? Uma que é interessante, que a gente viu, que a gente só conseguiu fazer crescer no interior com coligação. Sozinho a gente não conseguiu fazer nada. Então acho que isso é importante, eu estou percebendo que a gente não... Esse purismo de não fazer com ninguém, não, acho que não funciona. Pelo menos eu tenho visto que não tem funcionado para a gente. Pelo menos com o nosso tamanho de partido aqui do Novo é pouco, mas eu acho que a gente tem que começar a coligar logicamente com gente que tem alinhamento com a gente. Não fazer qualquer coisa, mas eu acho que isso é um dado fundamental. Né? Sim. Isso mostrou claro para a gente, muito claro. Sozinho a gente não conseguiu fazer nada. Talvez seja que a gente tenha experiência, eu acho que, de novo, tomando as devidas precauções, mas sabendo que a gente vai arriscar também. Quem cresce, arrisca, né? Não, lógico. Não tem como crescer sem arriscar. E também, quanto maior o risco que a gente toma, maiores são as chances que a gente tem de dar certo. E o que foi errado, a gente vai cortando no meio do caminho. Exatamente. Que vai acontecer também. Faz parte. É parte do jogo. Mas isso que você trouxe, né, Rodrigo, de que um partido do nosso tamanho, que uma lição aprendida importante, é que a gente não conseguiu fazer cadeiras relevantes em cidades em que a gente não tenha feito algum tipo de coligação, parceria, enfim. Mas mesmo os partidos grandes, né? A gente tem aí o PSD saindo dessa eleição tido como o grande vitorioso, né? O campeão das prefeituras. Foram mais de 800 cidades com coligações. Então, talvez essa necessidade de coligar e de fazer uma frente mais ampla, ideologicamente falando, talvez, tenha relação não só com o tamanho do partido, mas talvez com um desejo do próprio brasileiro, né? De tentar sair um pouco desse campo da polarização, ou você acha que não? Isso é uma boa pergunta. Essa é uma dúvida que eu tenho. Estava lendo sobre polarização. Tem gente que acha que é importante a polarização. Tem gente que acha que não. Mas a coligação, como você falou, porque, na verdade, são 30 e poucos partidos que a gente tem no Brasil, né? Se eu não me engano, são 32, 35, e vai aumentar mais. Fica uma mistura, uma geleia. Na verdade, é aquilo que acho que a gente conversou um pouco antes, que as pessoas votam mais... Algumas votam em ideologia e outras votam em pessoas. Sim. Se você caminhar para o interior do Rio, como eu caminhei quando eu não conhecia, a gente comecei a andar agora, né? Só conheci o Rio de Janeiro, assim, de política. A cidade, né? Cidades pequenininhas é muito diferente. 10 mil habitantes, sendo que 20% é da prefeitura.
Eu não sei como é que a pessoa consegue... Sobreviver, né? Como é que a cidade se sustenta? Cidade, que eu não vou lembrar agora, que nós fomos segundo colocados, tinham 2 correndo. A posição com todos os partidos e a gente sozinho. Fizemos 22% da oposição. E não fizemos nenhum vereador. Mas fizemos 22% dos votos. Sim. Mas quer dizer, um número relevante. Agora você pegar numa cidade do interior do Rio de Janeiro, que já é um estado pobre, né? Que depende muito do estado como empregador. Tem cidades que 10, 12% da população está na prefeitura. Esse cara vai perder a prefeitura nunca mais, porque é de cabresto aquilo lá. Sim. Isso é muito complicado para a gente, eu acho, aqui no Rio. Sim. Então, assim, cidades maiores você tem menos esse problema, não chega a ser tanto, mas 10, 11% da população ser empregado da prefeitura, como é que você faz para cortar o cordão umbilical, né? Eu não sei se dá para fazer, honestamente. Esse modelo de política que a gente tem é complicado. É verdade. A gente veio aqui no Rio de Janeiro, né, na capital, com o que a gente chama de chapa puro sangue, né? Sim. E na ampla maioria dos lugares, a gente veio também com essa chapa puro sangue, que é justamente o que a gente está trazendo para cá, né, para o debate. Será que é uma forma de pensar que ainda se sustenta, sim ou não? E aí eu também estava refletindo sobre isso em cima de alguns dados, né? Entre os partidos vitoriosos, os grandes partidos vitoriosos dessas eleições. E é muito interessante que foram partidos que, se a gente para analisar aí os jornais, né, as reportagens, eles estão alinhados com aquilo que a gente chama de pragmatismo político. Perfeito. E não com uma ideologia política, né? Então, e aí, mais uma vez, será que isso não é um sinal de que o brasileiro está mais interessado em voltar a discutir ideias? E aí, ideias não ideias no ponto de vista da ideologia, mas soluções para os problemas, discutir pautas, problemáticas do dia a dia. Talvez esse pragmatismo esteja mais voltado para essa discussão do dia a dia do cidadão brasileiro e menos direcionado para questões ideológicas, ou foi só um grande surto coletivo da eleição municipal? Eu também acho que você colocou bem assim. Eu acho que municipal deve ter uma diferença do estadual, federal e para União, né? Acho que é diferente, né? Uma coisa interessante que eu percebi falando números aqui, né, de política. Nós tivemos, e não só no nosso partido, não. Em outros partidos que eu percebi, amigos meus que foram estadual, federal, tiveram 18 mil votos, que eram para vereador para 3 mil, 2 mil. Assim, mas tudo bem que tem mais pessoas fora. Só que as pessoas que são aqui do Rio de Janeiro, falando todos que são do Rio de Janeiro, tá? Tiveram 15, 16, 17 mil votos. E tiveram 3 mil aqui. Você pensa, bom, 3 mil dessas pessoas, os outros 10 mil fora do Rio, o cara nem era conhecido fora do Rio. Percentual de vezes cai 10%, 20%, 10%, mas não caiu. Caiu 40%, 70% de pessoas caíram de voto. E não foi de partidos diferentes. Logicamente que a máquina falou, o número de pessoas da máquina foi tão grande que foram ocupando os espaços que outros partidos não tinham. Quem não estava coligado com o vencedor ficou meio... Sim. Ou mesmo quem ficou coligado com o vencedor e não era cabeça de chave lá na ponta, lá em cima, também despencou também. Então, agora eu acho que em 26, para presidente, acho que a coisa, apesar de ter, mas acho que é muito mais uma questão de populismo. Na verdade, vou ser sincero, acho que o populismo vence de qualquer maneira, ou da esquerda, da direita. Uma pessoa muito centrada não consegue trazer. Eu acho. Esses votos, né? A impressão que eu tenho. Ainda estão falando muito sobre isso, né? Que a gente ainda vai ter em 2026 uma eleição muito polarizada, muito focada no populismo. E aí, muitas vezes, quando a gente fala em populismo, as pessoas não entendem, né? Que a gente tem líderes populistas tanto na direita quanto na esquerda. Dos dois lados. Mas tem gente que não, que não consegue entender isso, que acha que não, que o populismo está aliado mais a um lado da ideologia, quando na verdade não é, né? Claro, né? Para mim não tem dúvida. A gente tem aí 2 líderes populistas, um que está inelegível, pelo menos por enquanto. Até agora, a gente não sabe o que vai acontecer para 2026, mas do que eu tenho observado, né, dos números, do que as prefeituras mostraram, por mais que sejam diferentes as eleições, e é óbvio que elas são diferentes, né, elas têm estruturas diferentes e objetivos muito diferentes, mas a base que vai trabalhar
Sim. Foi constituída agora. Verdade. Né? A gente não pode esquecer que a gente tem uma lógica político-partidária no Brasil em que as eleições municipais alimentam as eleições gerais e vice-versa. Então, a base foi eleita agora. Quem vai estar trabalhando em 2026 foi eleito agora. E alguns dos nomes que vão sair a deputado estadual também já trabalharam agora para começar a aquecer o nome na máquina. O estadual ou federal, né? Exatamente, o deputado estadual federal, mas mais estadual. Já trabalharam agora para começar a aquecer a máquina. Então, até que ponto, né, a gente não vai ter algum expoente aí saindo com uma frente ainda mais ampla? Com uma coligação ainda mais ampla. Porque muito do que eu ouvi também no final do processo eleitoral é no sentido de que a direita mostrou que ela está menos atrelada ao bolsonarismo do que estava antes. Sim. Né? Que ela consegue sobreviver aí sem a imagem, né? Sem a figura do Bolsonaro. E se a gente for parar para pensar nos expoentes, né, de direita e de centro-direita que se elegeram, a ampla maioria deles não tiveram apoio. Não tiveram apoio diretamente, né, da figura ali do Bolsonaro ou da família Bolsonaro. E talvez isso seja aí um bom presságio, né? Talvez a gente tenha aí um terceiro caminho. Assim, honestamente olhando, eu acho complicado. Entendo que tanto um lado como de outro, tanto o Bolsonaro, eles não deixam ninguém crescer a sombra deles. Esse é o problema que eles têm. Então, são populistas sem querer... Eles não querem que, na verdade, não são estadistas. Porque o estadista saberia a hora de puxar, olha, chega, já deu meu tempo, vou apoiar alguém, vou fazer apoio à pessoa, que não seja 100% igual. Mas eu acho assim, olhando também de fora, o Bolsonaro é muito forte ainda. Ele tem muita força. Não consegue tudo, logicamente, mas se ele não apoiar a pessoa de direita, a gente vai ter, como direita, a gente vai ter dificuldade de vencer. Porque a esquerda se une, então não tenha dúvida disso. Sim. A esquerda se une de uma forma que, se o Lula falar ninguém faz mais nada, ninguém faz mais nada. Ele resolve, está resolvido. Sim. Como a direita tem mais gente pensante que aceita outras opiniões, a gente tem divergência interna, né? O Caiado está brigando, o Zema não foi lá no negócio do Lula, o outro vai para lá. Tem gente mais ponderada. Só que eu acho que enquanto o Bolsonaro não abrir mão desse protagonismo, que ele tem protagonismo, e não abrir, entendendo que isso é pior, a gente ficar internamente a direita brigando, a gente não conquistar o poder, é ruim. Mas eu não sei se... Ainda acho que é difícil você não ter apoio do Lula ou do Bolsonaro uma pessoa se eleger. Não vai ter 60%, vamos dizer, 30-30, sobram 40. Na teoria seria o maior número. Sim. Mas eu acho que não existe esses 40, você não consegue arrumar uma pessoa que fique para unir, né, esses 40%. Porque, se a gente, porque acho que não. Até na nossa lógica, né, da matemática, se a gente for parar para pensar bem direitinho, a ampla maioria das pessoas no Brasil optou por não ir às urnas. Ou foi e anulou, votou em branco, ou nem foi. Então, a ampla maioria das pessoas optaram por não escolher ninguém. É isso. Então, a gente tem aí uma massa insatisfeita e a gente tem aí 1 ano e meio, mais ou menos, um ano e meio, para de repente surgir um expoente que aprenda a se comunicar com essas pessoas que estão insatisfeitas, que entendem que nada do que está posto ainda as representa. Então, pareceu o Marçal como... Quer dizer, mas a gente tem que reconhecer que o cara fez um marketing fantástico e mobilizou uma opção de gente que ninguém sabia. Eu não concordo com uma opção de coisa do cara, mas ele conseguiu mobilizar uma opção de gente. Ele foi um verdadeiro outsider, né? O outsider total. Nossa, o cara... Aí você fala, cara... Eu gostaria muito de aprender o marketing dele para ter pessoas mais equilibradas, né? E atentar que ele falava da Marina Helena. Eu só vim aqui porque a Marina não tem o nome que eu tenho com o povo. Porque ele falou, é mais preparado do que eu. Olha que engraçado isso. Ele mesmo percebeu que... Agora, é que eu falei, se não for um país que tem 210 milhões, 660 milhões de eleitores, por mais que seja um bom gestor, só um bom gestor, acho que é bom na cidade, mas não sei se para o Brasil todo... Ainda mais tendo no Amazonas, Nordeste, o Sul que é diferente, vê que no Sul como é que o novo Santa Catarina é diferente do novo do Rio. Do Rio, Minas tem outras características também. Nós somos governador, mas ao mesmo tempo estamos 18, 15 cidades. E a gente ainda está falando de Centro-Sul. Centro-Sul, agora você vai para o Norte e Nordeste aí, agora em Pernambuco temos 2 vereadores. Sim. E o Jorge, nosso terceiro, tem 20 anos de idade. Inacreditável, eu não imaginava que ele conseguisse botar 2 vereadores no Recife. Recife, né? Pernambuco, 70%. Mas Pernambuco também tem uma história, né? Sim. De berços liberalismo. É onde é verdade.
Mas 70%, o Eduardo, o garoto, filho do Eduardo, mas chama lá o garoto, o João... João Campos. João Campos teve 70% dos votos. A gente conseguiu botar 2, e o PSDB é do Estado, né? Sim. É PSDB. A gente conseguiu botar 2 liberais, poxa, foi, eu acho que assim, mas é o que você falou, o Pernambuco tem uma... tem uma história liberal forte, uma raiz liberal muito forte. Que quer fazer, é verdade. Mas eu não deixa de ser uma pontinha de esperança para a gente que é um Estado mais eficiente, um liberal na economia, que seja um caminho para a gente começar no Nordeste, onde Bolsa Família é uma coisa... O cara precisa do governo para tudo, né? Que eu acho que esse que é o problema. O meu viés é isso aí, de tirar a fora. E se a gente para pensar, né, na origem do programa que você trouxe, que é uma origem liberal, que é uma origem de libertação e não de aprisionamento das pessoas, né? Porque, no final das contas, o programa, ele foi se deteriorando ou perdendo ali o contato com a origem, né? Com a essência. Mas ele é um programa eminentemente liberal e que objetiva tirar as amarras das pessoas, que elas possam ali aprender, decidir por si próprias e se tornarem independentes com o passar do tempo, né? E não que elas fiquem ali atreladas àquela mesada. O ideal do Bolsa Família é que você administre de pessoas, não aumentasse no Brasil. Quanto mais. E outra coisa é que tanto o Bolsa Família quanto o Imposto Negativo, o Milton Friedman que criou na Escola Liberal de Chicago. Liberal. Acho que foi esquerda, não. Foi um homem liberal de direito que tem. Não, tem gente que precisa de ajuda sim, você não pode abandonar. Mas você não pode também depender só. A pessoa que é dependendo disso, você nunca mais larga o Estado. É por isso que eu acho que o PT não quer fazer nada. Olha quantos carros, quando Secretaria de Ministérios, dinheiro para tudo, e agora a inflação. Agora está batendo a inflação. Estão sentindo agora, a coisa está. Porque ninguém esquece. As pessoas, engraçado como a memória é curta, né? As pessoas falam, não, porque o Lula 1, Lula 2. Eu falei, cara, a Dilma colocou isso uma recessão do século. Foi o caos. Ninguém agora acha que não foi nada. Esqueceram rapidamente. Estou falando de menos de 10 anos. O Liceu foi liberado agora para voltar. Exato. Pessoas que têm 25, 30 anos não conheceram o Zé Dirceu, quem era o Zé Dirceu, não sabe o que ele fez. Então você vai ter uma juventude toda aí que, esse cara acho que foi lutou pela nossa liberdade contra a ditadura, quando o cara, a gente sabe o que ele é. Exatamente. Não precisa mostrar, ele foi condenado em todas, teve anistia da Dilma, mas ele foi condenado por tudo. Então agora está aí. E tem umas coisas, né, que às vezes a gente também não pode esquecer. Você falou agora da Dilma, né, e da maior recessão que a gente teve na nossa história recente, mas o Tarcísio, que está sendo aí como um grande expoente, né, da direita e tudo mais, ele fez parte desse governo Dilma. Da infraestrutura. Então a gente também não pode esquecer, mas cara. Boa também foi Pois é, o Eduardo, sempre que tá aqui comigo, ele fala uma frase que eu adoro, que o povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la, para o bem ou para o mal. Então, só quem tá vindo pro mal, gente. É muito importante a gente lembrar das coisas e entender a história das pessoas, por onde elas passaram. E tá tudo bem mudar de ideia. Não é porque existem boas pessoas em todos os lugares. Eu não tô fazendo aqui uma crítica, né? De não, fulano fez parte de um governo, então ele não serve, ele está fadado ao fracasso. São radicais que não aceitam nenhuma outra ideia. Não, em absoluto, eu não me filio a essa forma de pensamento. Mas é importante a gente entender a história das pessoas, por onde elas passaram, como é que elas se construíram. Né? A gente precisa entender. Não só no discurso, mas na prática, o que aconteceu. Exatamente. No discurso, todo mundo fala, vou fazer isso, fazer aquilo, mas o que você fez realmente? Eu não fiz nada, mas vou fazer. Exatamente. Tem uma piada engraçada que eu vejo no Ronald Reagan, lá que ele tem aquelas tiradas dele. Aí tem uma piada assim, que é o seguinte, a mulher chegou lá uma senhora já, vou casar aqui de branco. Mas por que não? Eu sou viúva 3, 4 vezes. Qual é casar de branco? Não. A primeira eu fui casar, não sei o quê. Quando saí do casamento, meu marido teve um ataque e morreu. Na segunda, não sei o quê. Antes, pelo de mel, o cara morreu. Na terceira, o cara sentava na cama e ficava assim, não vai dar tudo certo. Todos 4 anos do casamento, ele falou isso. Era um democrata. Não... ele ficava no disco, vai dar tudo certo. Então ele queria casar na quarta vez, porque nenhum dos 4... Que nenhum dos 4... Os 3 anteriores funcionou. Então ele ia casar de branco porque não tinha resolvido a vida dela. É isso aí. Então assim, vou fazer isso, fazer aquilo, não, vou fazer. Então a gente teve quantos anos de governo de PT? Eu acho que isso só funcionou quando o Palocci, que hoje está, que fez a delação, está afastado. Está afastado. Chamou o pessoal todo que fez o plano real e continuou um sistema que funcionava, o Fernando Henrique. Depois quiseram mudar para um plano que não funcionava, que não vai funcionar, e agora estão voltando a mesma coisa. Hein?
não aprenderam com a história. Querem voltar, botar o Manteiga de novo na Vale. Aí você fica pensando, caramba, ninguém acho que esquece e deixa preocupado. essa questão, né, de botar o Manteiga na Vale, isso passa muito por uma lógica de aparelhamento do Estado, né, de interferência no Estado, aonde o Estado não tem que efetivamente intervir. E a gente tem passado por isso também num dos maiores organismos que a gente tem, que é o BNDES. Sim. Né? E quantas coisas... IBNDES, o IBGE, o quanto que o IBGE, por exemplo, produz dados relevantes para a gente poder fazer políticas públicas, tomar decisões importantes, e quanto esse aparelhamento do IBGE é nocivo para a nossa sociedade. Sim, com certeza, você tem razão. Mas eu acho que o DNA do PT, tá, basicamente, é de você fazer aparelhamento para ele fazer a política que eles querem, do jeito que eles querem, sem ter uma oposição. Esse eu acho que é o... Acho que o PT tem isso. Você falou uma coisa importante, né? Eu até tenho um comentário. Né? Algumas pessoas de esquerda que eu hoje sigo, assim, né? E pessoas até que ficam mais... o nosso senador Cristóvão Buarque, lá na época até que eu vi, porque a Leila entrou no lugar dele como senador. Conheço a Leila, uma pessoa ótima, mas não está para o Senado, uma pessoa... Era um cara ótimo para conversar. Ele era de esquerda, PDT, mas a pessoa... Ele tinha ideias boas sobre educação. Você podia discordar, não concordar, mas era uma pessoa inteligente, você consegue conversar. Você vai tentar mostrar o seu lado, ele é dele. Uma pessoa que chega lá que não é despreparada, você não consegue... Essa pessoa não muda e não consegue conhecer ninguém. Esse é o problema. Então, eu concordo assim, todos os partidos têm gente boa. O PT, que eu odeio o PT, assim, a minha, talvez no meu... Já fico com raiva de esquerda, assim, mas o PT não... Tem gente boa lá. Tem gente boa lá. Você hoje vê gente que foi de esquerda, PC do B, a gente vê hoje o que escreve aí, que eu fico olhando, os caras falam, cara, entregando lá, como é que chama o nosso ministro da Defesa, da Dilma, o Aldo Rebelo. Ele falando sobre a Amazônia, você vê assim, esse cara era no comunista, ele falando sobre as ONGs tomaram, explicando que não é bem assim que não é bem assim, exatamente. Defendendo uma posição. Então você fala que esse cara, não que ele mudou de posição, mas ele tem uma lógica. Não porque ele foi de esquerda, agora porque ele foi comunista, ele foi de esquerda, foi PC do B, ou PCB, não sei qual do PC. Qual C que ele foi. PCB, qual C que foi, mas era comunista. Entendeu? E você fica assim, caramba. Teve outros também agora, então você fica pensando, tem gente boa em todo lugar. Tem. Mas eu não sei se essas pessoas hoje, que eu falei, a Leila é jogador de vôlei, conheço, ótima pessoa, mas era uma pessoa conhecida, e puxou uma pessoa, tirou o Cristóvão Buarque no Senado, que era uma pessoa culta, já tinha história lá dentro. Então o populismo, de alguma forma, ele convence as pessoas. A gente estava conversando sobre isso também, Rodrigo, em casa, sobre o fenômeno Romário, né? Sim. Romário senador. Então, eu acho que entra muito nessa lógica da Leila também, né? Que é uma pessoa extremamente conhecida, acaba virando um ícone do esporte, muita gente conhece na hora de votar. O fato do nome ser conhecido faz diferença, e aí a gente tem esse tipo de fenômeno, né? O Romário é brincadeira, né? O Romário senador pela segunda vez. É uma brincadeira. Pela segunda vez. Então, assim, é realmente uma piada. E o pior é que se a gente para olhar as pessoas que estavam concorrendo com ele, aí a piada, o mau gosto aumenta ainda. A diferença fica pior. E agora? Tirou um cara desse aqui, botou... É verdade. Entende? Mas acho que isso aqui acontece sempre. É o Tiririca, é o não sei mais quem. E as pessoas, não sei, e vão votando nisso aí. Eu não sei se as pessoas não estão interessadas em política, a pessoa quer mesmo chegar. Eu conheço aqui. Quantas pessoas no dia da eleição não sabem quem votar? Amigos meus, assim, pessoas esclarecidas. Me ligam domingo de manhã que você deve votar. Eu já passei para pessoas assim, 10 nomes, 5 mulheres e 5 homens, que eu acho bons. Do novo. O cara me liga. Quem que eu voto? Falei, cara, você nem me deu. Você nem leu a listinha que eu te mandei. Procurar quem são as pessoas. Que é homem, mulher, que é homem, mulher, educação, sei lá, saúde, qualquer coisa. Deu 10. Não, me dá um nome aí. Se a pessoa não está interessada em mudar, realmente a gente fica... Quem tem que ver, a gente tem que lembrar sempre, esses são nossos representantes. Eles não vieram do Japão nem da Suécia. Exato. Nós é que votamos nem lá, quer dizer, nós de modo geral. Então, alguma coisa em algum lugar, se eles acham muito ruins e não serem representados, então tem que votar, pelo menos você tem que votar. Não vou votar porque ninguém é bom, mas então vota no menos ruim por enquanto, depois você vai melhorando. Eu acho complicado o nosso sistema, né, político, mas eu acho que não tem outro jeito, não ser em política. É isso. Eu penso muito, assim,
A gente sempre tem o ano ímpar sem eleição, né? Sim. Então, agora a gente tem o próximo 25. ano, que é 2025, em que a gente não tem eleição e que a gente pode trabalhar todas essas pessoas. Essas pessoas que não têm interesse ou que não querem saber e tudo mais. Eu falo muito aqui no Quintas, né, que a gente cumpre esse papel aqui. Aqui a gente faz muito a nossa parte de educativa, de explicar as coisas, de trazer as propostas, de mostrar o que é o papel de cada um, por que se retroalimenta, por que a máquina, por que a gente fala tanto da máquina. Quando a gente fez os episódios anteriores falando sobre a questão da matemática, a gente estava explicando muito sobre isso. Olha aí, por que ter a máquina é importante. É por isso. Então, se você não entendia, tá desenhado aqui agora. Então, a gente cumprir esse papel educativo é fundamental, né? Eu realmente acredito que não tem uma forma fácil de fazer mudança e a única forma que eu enxergo é pela educação. E aí a educação em vários aspectos de educação, inclusive educação política. Verdade. Inclusive educação política. Verdade. A gente falar sobre isso, levar isso para a escola, levar isso para a sociedade no geral. E no Brasil, para contar, você foge de... Na verdade, todo mundo foge de política, né? Eu acho que todas as elites, na minha geração, da sua não que é novinha, mas a minha geração abandonou muito, não, só tem bandido, só tem isso, foi largando. Realmente, os caras tomaram, não eram pessoas assim, bem intencionadas, né? Eram políticos patrimonialistas. Já que a gente vê isso na história toda aqui do Rio, do Brasil, de modo geral. No Sul, um pouco menos, mas de modo geral, todos eles se perpetuam, famílias que se perpetuam na política há quanto tempo? Só os sobrenomes são o mesmo. Então o cara, não, então você é filho do não sei o quê, então bota ele lá. Outro é neto do não sei o quê, bota ele lá. Mas você não tem uma ideia se ele é bom, se ele é ruim. E continuamos na mesma, acho que isso é muito complicado. E as pessoas têm que gostar de política, né? Tem jovens hoje que gostam muito de política, mas normalmente são de esquerda. Finalmente, agora temos os jovens de direita começando a fazer essa frente. Que é verdade que é isso. Na escola e universidade é basicamente esquerda. Depois precisamos mudar mais velho, mas conseguimos, agora a direita está começando a se posicionar. Ainda menor, mas já é uma boa discussão positiva, que não tinha antigamente. Não tinha. E isso, eu não lembro disso. Isso já é algo super interessante, né? Porque quando a gente fala sobre um projeto político, é importante a gente também ter a noção de que a gente está falando de um projeto de longo prazo. Sim, com certeza. A gente não tá pensando numa mudança de hoje para amanhã. Então, da mesma forma que as escolas e que as universidades, hoje em dia, têm um discurso quase uníssono, isso não se construiu nos últimos 10 anos. Isso se construiu nos últimos 20, 30 anos. Bota pra trás nisso. Né? Quando eu estudava no ginásio científico, eu não sei, meu professor acho que era moral e cívico que tinha na época, ou SPB, não sei como é que chama, ou geografia, era o Chico Alencar. Ele era moderado, né? Eu não sei se ele é um cara educado, assim, fala muito bem, mas viés totalmente, na época da Revolução. Logicamente, ele não falava muita coisa que não podia. Mas já tinha a cabeça dos professores, já era esquerda desde sempre. Estou falando isso aí de 60 para cá, já, de 50 para cá, não mudou. Isso aí foi só piorando, na verdade, só piorou. Depois acabou a Revolução, agora a esquerda tomou toda. Porque se a gente pensar que o PSDB era de direita, tinha gente de centro, mas era centro-esquerda. O Fernando Henrique foi melhor depois da redemocratização, mas Sim. Mas ele fez lá a privatização, contra a vontade dele. Não era o que ele gostaria de ver tudo privatizado. Mas ele foi um presidente de centro-esquerda, mas ele tinha uma política econômica liberal, né? Ele tinha uma equipe econômica ali também, liberal. Eu acho que ele é um estadista. Ele errou. Sim. Ele até confessa que errou em tentar fazer de novo ele ser reeleito. A reeleição foi um erro que ele confessa hoje que foi. Sim. Que a máquina fica jogando nos 2 anos só para ser reeleito. Mas ele foi um estadista. Ele podia tentar fazer o turma dele, deu pro Lula, que ele gostava, mas os outros... E deixou pessoas crescerem em volta dele, porque ele podia até... Foi o cara que acabou com a inflação no Brasil. Sim, é verdade. É que os jovens também não sabem qual é a inflação também. Isso é um outro problema também. É um outro problema. Eu lembro... eu lembro... Não, eu conheci disso muito criança, porque eu ia ao mercado com a minha avó, e aí muitas vezes a minha avó falava assim, corre! Porque já vinha aquele barulhinho da para remarcar, e ela falava, corre! E aí eu tinha que correr para poder pegar antes de ter o novo preço. Botava no carrinho antes de ter o novo preço. Então eu era muito... Eu era a gandula do mercado. Corre! Corre! Porque senão ia remarcar e a gente não ia poder comprar.
2000 para cá... 24, não tem a menor noção. Anos, foi sempre normal não ter inflação. Não era normal, não. A inflação é o pior imposto do pobre. Não adianta aumentar imposto se a inflação for alta, como vai acontecer. Que está acontecendo agora. Sim. O pobre vai sofrer como nunca. Porque o rico, mal bem, ele bota lá no tesouro, bota no CDI e se vira. E esse jovem aí não entendeu qual é o perigo. Então a gente não tem, como você falou, educação política, educação econômica, também não tem nenhuma. Educação tributária, zero. A gente parar para pensar na quantidade de imposto que a gente tem sobre consumo no Brasil, é você pensar que a cada R$2, cada R$1 que você dá pro mendigo comprar qualquer coisa... Já paga 100% e já vai embora. 60%, 60 centavos daquele R$1 ele tá dando pro Estado. É isso. Até o mendigo paga imposto. Todo mundo paga imposto. Porque a gente está falando de uma alíquota de imposto sobre consumo altíssima no nosso país. Então, parar para raciocinar sobre essas coisas são necessárias. Mas é difícil. Eu acho complicado. Mas eu acho que é isso aí. A gente tem que trabalhar e... Porque, sabe, eu nunca fui de política, achava horrível. Eu gostava, mas eu sempre achava que só tinha... No dia que apareceu o novo, eu falei, caramba, eu vou tentar ajudar. E tem muita gente querendo ajudar, mas tem medo. As pessoas têm medo, não querem se envolver, porque fica exposto. E tem gente que você sabe que é vingativa e quer te... Então os empresários se afastam para não ter problema com a receita, porque vai vir fogo cruzado. Tem que tomar cuidado. Então, pessoas de bem vão se afastando. Isso é muito ruim para a política. É muito ruim. Até dentro da minha área, por exemplo, né? Que sou advogada e especialista na área de compliance. A gente tem a categoria das pessoas politicamente expostas. Então, pessoas politicamente expostas, elas são vistas quase, sai daqui. Porque você já representa um problema na minha empresa. Não quero você aqui. São tóxicas. Exato. É como Criptonita pro super-homem. Criptonita pro super-homem. É isso. De mim. Se afasta, porque você é uma pessoa politicamente exposta, então, por favor, nem fala comigo. Como se tudo em volta da política cheirasse mal, né? Então, mas eu acho que tem muita gente de esquerda, direita, de bem intencionada. Sim. Como tem gente de direita que liberal também, que também é picareta, então a gente tem que se afastar dessas pessoas também. Lógico. Não é só né? Mas tem nesse momento atual que a gente vive assim, né? Como eu não gosto do Lula, eu falo coisas boas sobre o Bolsonaro para atacar o Lula, mas eu não digo assim que o cara seja... Não é o meu assim, eu vou seguir o que ele falava. Ele tem que ter a certeza e a consciência de uma hora você botou nele para tentar fazer uma frente a outra posição, mas que você não... Que o cara não é uma liderança que se joga da janela e você vai jogar porque o cara é um... E isso as pessoas... Esse é o problema do populismo, é isso aí. Porque tem gente que vai... Se o Bolsonaro ou o Lula matarem a mãe esfaqueada no centro da rua, eles vão dizer, não, mas isso não foi nada, não. São boas pessoas, é mentira. São aqueles seguidores cegos, né? Isso aí vai 25 por 9, 25, 20 ou 30, a gente não sabe, mas... Como você falou, o Tarcísio foi do governo da Dilma, então ele é meio... Aí você fala assim, mas o cara é um cara bom ali, Sim. Trabalhou. Marcos Lisboa é um socialista? Não é. Não é. Trabalhou para o governo da Dilma ou do Lula, não sei qual dos dois lá, como... De mão, eu acho. Mas um cara excelente, fantástico. Olha os livros. Aí não, vou atacar o cara que trabalhou, pronto. Crucificaram um nome fantástico para qualquer governo. Qualquer governo. Exato. E a gente fica nessa brincadeira. Mas, assim, a polarização acho que vai existir. Acho que no caso municipal é mais fácil. Quem for um bom prefeito, não vou trocar não, que se ele está funcionando bem, deixa o razoável, não quer trocar para o incerto. Mas quando chegar a eleição de novo essas pautas identitárias, sexistas, isso aí vai começar de novo. Eu acho que não vai acabar. Eu acho que não vai acabar tão cedo, né? Pelo menos essa. E vamos ver também, né? A gente tem que ver isso agora. Vamos observar, né? Como é que vai ser esse próximo... Essa futurologia, ela é complicada, mas eu acho que é muito importante a gente estar atento em tudo que vai acontecer agora, né? Em 2025, Sim. O que vai acontecer com essas prefeituras, esses vereadores todos, como vão se posicionar, afinal de contas, é o que a gente já falou aqui, né? Eles são as pessoas... A ampla maioria da força de trabalho de 2026 está aí, está posta. A gente tem que olhar muito bem para eles, saber como eles estão se posicionando, entender agora. A gente tem janela partidária daqui a pouco. Então, quem sai, quem entra, como é que vai ser a dança da cadeira dos partidos? Vai ter.
Com certeza. Sempre tem. E como é que vai ser isso? Será que o PSD, que saiu vitorioso das prefeituras, vai continuar vitorioso depois da dança da cadeira dos partidos? Não sei. Ninguém sabe. A gente não sabe. Quais vão ser aí esses planejamentos, né? Das duas grandes pessoas, dos dois grandes ícones que estão postos aí para o nosso país, né? Um do PSD, o outro do MDB, Baleia Rossi de um lado, Kassab do outro. O que eles estão pensando pro país? E fora os dois populistas. E fora os dois, aliança, né? exatamente, fora os dois populistas que a gente tem, Lula de um lado, que falou que não ia se reeleger de jeito nenhum, Mas e agora já está falando em reeleição, e o Bolsonaro inelegível tentando, de alguma forma, aí, essa anistia do 8 de janeiro para ver se ele volta. Complexo, né? Isso é política, gente. Isso é política, gente. O que eu aprendi nesse meu período, eu falo pra galera, eu tenho uma coisa, eu não vou ser nada, eu não quero ser vereador, prefeito, então... Assim, eu tenho intenção de nada, intenção de ajudar das minhas ideias. Então, o novo mais para as ideias, eu tenho intenção de ajudar. Então, a minha vaidade é assim, eu acho que eu tenho vaidade, mas não é eu não quero ser nada, não vou ser nada. Eu posso ajudar. E eu vejo que mesmo assim, dos pequenos grupos, você começa a ter interesses naturais também, não é nada ruim. Mas é difícil ter uma coisa muito uniforme. Todo mundo, vamos... Aí começam as diferenças, pequenas diferenças, vai para cá, vai para lá, e começam as brigas. E, gente, é complicado. Eu vi isso em 20 como municipal, como estadual, mais próximo do municipal, logicamente. Uhum. E você começa a ver que, por mais que as pessoas estão bem intencionadas, não tem o objetivo. A gente vai para lá, mas vai vou para cá um pouquinho, sai para lá, e você tentar juntar, é muito difícil. É muito desafiador. Por isso que esse cara sabe da vida, os caras são geniais, assim, porque o cara consegue. Ele não é direita e esquerda, não. Foi o que ele falou, não sou direita, nem esquerda, nem centro. Ele é onde for melhor, vou fazer minhas coisas e consegue fazer. Exato. Ele é muito pragmático. Então, um pouco de pragmatismo, e você tem que saber desagradar as pessoas também de vez em quando, tem que seguir uma linha, mas eu acho que é muito difícil. Cada vez eu vejo mais dificuldade. As pessoas não são iguais, cada um tem um interesse. E não, como eu falo isso aqui, não é interesse escuso, é um interesse próprio. Sim. Que muitas vezes vai interesse da pessoa do lado dele, que é concorrente dele, do mesmo partido, de outra, não quero esse lugar é meu, não quero aquele. E uma coisa também que eu li outro dia, daquele Milton Leite, que eu acho que foi o presidente da Câmara dos Vereadores lá de São Paulo, que manda de São Paulo também. Né? Uhum. Há 7 mandatos é vereador e há 5 ele é presidente da Câmara. Conseguiu até mudar o estatuto para ser presidente da Câmara. Ele falou uma coisa, ele tem 70 anos agora, ele no Globo falou, mas tem que ter um grupo político. Se não tiver um grupo político, se não fizer ninguém, você some e as suas ideias vão sumindo. Então é importante que você tenha os interesses de um grupo. Interesses sejam positivos. Quando eu falo, não são interesses. Sim. São interesses que para que o cara está na política quer almejar. Almejar ali naquela situação. Então, a gente tem que criar grupos assim, de interesse. André, quer montar aqui? Não, meu grupo é esse aqui. Então você vai deputado federal, estadual. É importante, não dá para você ser solitário correndo. Entendeu? E dentro do próprio... E a política, ela é social, né? A política é coletiva. Então não existe isso de você fazer política sozinho, de você ser o salvador da pátria. Não existe. Não dá. E dentro do próprio partido vai ter vários interesses, vários grupos diferentes brigando pelo mesmo naco. Sim. Isso eu vejo claramente no nosso partido, que é pequenininho. Sim. E aí eu vejo que a natureza é essa mesmo. A natureza do ser humano é cada um tentar ter a sua vantagem, que é válida, não é nenhuma coisa desmeritória, né, de que você jogue limpo. Mas os interesses aqui vão... Tanto é que o PT lá briga, o partido, eles brigam lá dentro. O que eu acho ruim só num partido, e de vez em quando tem que ter muito cuidado, e o PT é bom nisso, é o seguinte, lá dentro parece que tem 5 ou 6 divisões dentro do partido. Mas depois que decide uma coisa, para a porta para fora... Tá decidido. Acabou. O cara que perdeu fica quieto, entuba, vamos dizer, vamos embora. Acho horrível que ele cara institucionalmente eles entubam ou então saem as dissidências, né? Como a gente tem o PSOL, que foi uma dissidência do PT. Aí eles criam... Eles com o PT, eles falam, aqui mas não fica... Mas na hora que se junta de novo, eles... E aí eu acho horrível quando o cara sai do partido, qualquer partido, não só do... Aí começa a ter a carta, porque aquilo, porque não é aquilo. Começa a opção de críticas que muitas vezes são só porque a pessoa não conseguiu atingir um objetivo que ela queria. Uhum. Aí acha que o partido é só o culpado do partido, ou as pessoas que não ajudaram, ou que preferiu o outro. Aí tem aquelas coisas do ser humano, né? É do ser humano também. São 3... Pilares. Eu nem sei se eles são pilares exatamente, mas são 3 características muito importantes do ser humano. Uma é a vaidade que é inerente ao poder.
Então, político sem vaidade também não vai a lugar nenhum. Exato. Então, essa vaidade que é inerente ao poder, ela também gera esse jogo, né? Sim. Esse jogo de, não, eu tô certo, não, Isso. vamos mais pra cá, vamos mais pra lá. Então, essa vaidade, ela é muito intrínseca ao poder. De outro lado, a gente tem as pessoas que buscam o poder para serem lideradas. Existe uma parcela social que é sedenta por ser liderada. Eu digo que é a maioria das pessoas. A maioria, porque, gente, ser líder é muito difícil. Complicadíssimo. É muito difícil. Mas você vai ser liderada. E a maioria das pessoas... Caminho, Exatamente. não o caminho. A maioria das pessoas quer que mostre o caminho. E aí a terceira grande característica, né? Se você quer alguém que te mostre o caminho, você nunca erra. Sempre erram por você. É verdade. Então, também é mais fácil você ser liderado, não, né? certeza. Porque aí você... porque fulano não me ajudou, porque Beltrano não disse, porque... né? Aí você ser liderado é mais simples, porque você não erra. O erro é sempre do outro. Boa colocação. Débora, gostei dessa aí, foi muito bom. As pessoas querem ser... Mas a maioria quer ser liderado. É isso. As pessoas não querem dar cara a tapa, não querem fazer nada. Eu acho que tem uma coisa no partido do Zema interessante. Né? Eu acho que ele é um maravilhoso gestor. Mas ele não tem a vaidade, tesão de ser presidente. Ele é aquele que assim, o que precisa ser? Se eu for, eu vou ser vice. Nenhum cara que quer ser presidente fala que vai ser vice do outro. O Zema fala. Não aceito ser. Ao mesmo tempo que isso é bom porque é uma pessoa que está pensando num projeto. No coletivo, num projeto maior. Né? Porque os outros estão pensando muito. Não tem aquela... Você não vê nele aquele negócio, eu vou matar minha mãe para ser presidente. E tem outros que matam a mãe para ser presidente. Sim. Ou os amigos, matam quem sabe, ou pisam. Sim. E o Zema eu vejo nessa figura, uma pessoa, um gestor, reconhecidamente um bom gestor, sem corrupção. Mas ele não tem assim, não é aquela vontade de eu vou ser o presidente, porque eu vou levar... Falta essa, como foi o Churchill na Inglaterra, que era, apesar de todos os defeitos pessoais dele, a pessoa de erros, ele era um líder. Na hora da crise foi um líder. E logo depois da guerra perdeu também, tem mais essa. Perdeu a eleição logo após a guerra. Logo depois da guerra. Inacreditável, mas perdeu. A pessoa não, agora já chega, não quero mais você. Mas é um pouco mais instruído, outra história, outra cultura. Mas você colocou a coisa certa, as pessoas não querem ser líderes, querem ser lideradas. E quando o cara é um bom líder, ele consegue levar uma opção de gente. E aí a gente tem esse... Eu penso que isso... Daí emerge muito do nosso populismo. Sim. A figura populista, ela emerge muito daí, Isso. né? Esse desejo por você ser liderado. E na hora que alguém fala assim, eu vou te falar como você vai fazer. Pronto. Dá um alívio. Dá um alívio no coração e vamos lá. Eu vou aqui, cegamente. Me fala aí que eu vou. É isso. Então... E talvez a gente trazer isso para a roda, trazer isso para as discussões e a gente começar a mostrar, tá tudo bem ser liderado, mas vamos ser um liderado crítico. Vamos pensar. Vamos ser um liderado que raciocina, vamos ser um liderado isso. que ajuda, vamos ser um liderado que assume a responsabilidade de ser liderado. E assim a gente consegue ir formando, né, uma massa mais crítica politicamente no nosso país. Perfeito. Muita gente também acontece, né, com o novo também, né? Voltando à nossa história do novo, tão novo e tão ainda aprendiz de político. Aí vem um amigo, não sei o quê, porque o novo, o cara votou assim. Eu falei, bom, tá bom. Mas, e aí? Quer dizer o quê? Uma coisa não foi com você, então você tem 100%... Igualzinho que você pensa, então esse candidato estava lá, faz você. Mas me decepcionei com o novo, tá? E aí, qual partido então você... Aí eu falei assim, mas qual partido então? Aí ele fica, não tem, né? Então... Não tem. A não ser assim, se você é de esquerda, de outro... Não, tudo bem. Mas se você é um liberal, não gostou do novo, porque o Van Hatt falou isso, porque o outro falou aquilo... Bom, tá bom, aí você vai para qual partido? Aí diz um partido, o cara não consegue dizer. Então canta uma figura que o novo é uma perfeição, que vai ser exatamente igual a sua cabeça. Agora eu vou me decepcionar com a atitude de algum cara, mas também não é ser o pior dos mundos. Se o cara é 60%, 70% tem a mesma ideia do que eu acho maravilhoso. Sim. Agora, 100% igual, minha querida, eu acho que nem em casa, nem em casa, esquece. Que no casamento isso funciona, né? Não, você acha não, tem certeza, não é não. Vou falar sobre ele depois o que ele acha. Vou não falar tem, com ele não. depois em off, o que ele acha. Pode falar, Posso porque falar não com tem ele? não, gente. Não tem como. Você pode falar com ele? Pode. Vou perguntar pra ele. Pode perguntar, Como é que ele você vai falar, não tem. Ele vai falar, não tem 100% nem lá em casa. Não tem como. Não tem nem 70%, você quer saber, tá? Não tem. Se é 50%, você vai bota a mão ao céu. Dá graças a Deus. Eu tô 43 casados. 50% eu tô achando um número fantástico.
Já tá um número da gente Tá levar. no lucro, né, Tá Rodrigo? no lucro. Então os outros 50 você releva e tá tudo bem, vamos embora. É isso. Então vamos relevar os próximos 50% aí nesse ano que vem pra frente. Vamos. Trabalhar muito pra 2026, Muito. observar todo mundo que foi eleito, observar todas as pessoas que estão aí. Aqui no Quintas a gente vai continuar fazendo a nossa parte Que é o de degrau levar... pra 28, né? 26 é o degrau pra 28. Lembra Exatamente. disso? 26 é o degrau de 28, agora 24 foi o degrau de 26 e assim sucessivamente. Todos os anos pares. Todos os anos pares e nos anos ímpares a gente observa e trabalha em Perfeito. off para poder fazer a política acontecer e melhorar, né, a nossa cidade, nosso estado, nosso país. É isso que a gente quer. Eu também 100% com você. Você acabou de dizer, assina embaixo o que você falou agora. Essa é a minha entrada na política foi para isso aí. Tentar melhorar um pouquinho. Ele falou, mas isso vai mudar. Bom, se ninguém for mudar também, então é o seguinte, desiste, vamos embora, vende tudo que você tem no meio. Vende tudo e vai embora. É isso, eu falo para as pessoas, mas eu sei que não vai mudar. Isso falou muito bem, é a longo prazo. Se vocês querem mudança amanhã, não vai mudar amanhã. É um passinho de cada vez, formiguinha. Constrói daqui a... E não é para mim, minha filha vai ser difícil. Para minha neta, talvez esse país melhore se você começar a construir agora. Mas se começar, vai ser bisneto, daí trisneto. Nem vocês vão ver, nem daqui a pouco, nem filhos de vocês vão ver. É então, isso. acho que é isso aí. Mas a gente se alegrar, né, com os pequenos passos, com cada pequena Pequenas vitória, alegrias, essas vitórias. pequenas alegrias, porque, assim, o Brasil é incrível, o Rio de Janeiro é sensacional, não tem cidade mais bonita no mundo que o Rio de Janeiro, eu não verdade. quero ir embora. Então a gente precisa fazer alguma coisa. E todo mundo fala isso aí, né? Eu quero mudar o país, não quero mudar de país. É isso. O Van Hatten fala isso. Não quero ir embora, não quero ir embora. Mas as pessoas desistem também, né? Mas parabéns pelo trabalho, eu acho que é importante. E parabéns para as mulheres empoderadas aí. Vamos criar pontes para as mulheres empoderadas, que acho importante as mulheres participarem da política. Que muito importante. Né, essa negócio de cota é outra, desculpa, uma porcaria que se obriga a fazer e se obrigar a pessoas que não querem ser. Mas eu acho que as mulheres hoje estão mais afeitas a essa disputa. Eu acho que a gente, a cada ano que passa, as mulheres têm entendido mais que a gente pode estar em qualquer lugar. Exatamente. E aí, na hora que a gente entende, tem esse fortalecimento mesmo, de apoio entre nós, de entender que a gente pode estar em qualquer lugar, a gente se sente mais segura de ocupar os espaços. Então, isso é muito importante. Eu dei esse passo, né, muito por ter apoio também de outras mulheres que me precederam, e eu espero poder dar apoio e ajudar tantas outras que ainda virão. Então, construir pontes e impulsionar mulheres na política e em qualquer lugar é um papel nosso aqui também. Muito bom, parabéns. Eu que agradeço a sua gentil convite. Obrigada, Rodrigo. Obrigada. Vamos firme. Brinde final. Brinde final. E, pessoal, até semana que vem. Tchau, tchau.